Todos estão sendo gravados, qualquer coisa poderá ser usada contra vocês. Pessoal, estou olhando a minha tela aí? Sim. Sim. Liberdade provisória, confirma? Sim. 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 Só vi o seu rosto, professor. Agora sim, tá o slide. Liberdade provisória com sem fiança, tá certinho. Positivo. Representante aí, dá uma avisada no grupo que nós já vamos começar, por favor. Um minuto. Acho que todo mundo conseguiu entrar, né? Dá uma verificada para mim aí se tem gente que não está conseguindo entrar, que só tem 18. O Leiton não está conseguindo entrar. Pessoal? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Yes. Pessoal, vamos lá então. Vamos relembrar aqui a última aula. Eu parei em fiança, tá? (22) agora. Tem mais alguém aí, os representantes, que não consegue entrar? Aparentemente aqui está sem novidade, né? Sim? Não? Até o momento, poucas pessoas se pronunciaram, mestre. Tá. Mas Beleza, o pessoal então. sabe que 19h30 é o horário. O pessoal está ciente já disso. Fechou. Não aparece o ícone aí para vocês fazer pergunta escrita, não, né? Não. 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 Não, Tá, não aparece. Nós vamos fazer a mesma sistemática. Assim que a cada explico alguma coisa, eu paro para ver se alguém tem alguma dúvida. O começo agora vai ser só a recordação do final da aula passada, tá? Eu vou mudar todo mundo aí. A outra coisa, quem for de sexta-feira pode assistir hoje, daí não precisa assistir sexta, tá? Apesar que eu vou dar aula sexta-feira do mesmo jeito, mas de qualquer forma já pode adiantar para poder viajar, né? Que nem eu falei para o Alexandre, né? Vai viajar para a praia. Beleza, então. Vamos começar, galera. Bom, gente.
A fiança, então, ela é, na verdade, uma forma do preso provisório, né, poder ficar em liberdade. Então, a fiança é uma garantia de que ele irá comparecer aos atos do processo, certo? Bom, em tese, a autoridade policial pode arbitrar fiança se o crime for até 4 anos, pena máxima, tá? E acima de 4 anos, só o juiz, correto? Desde que o crime seja afiançável. Lembrando, mesmo que o crime seja inafiançável, é possível o réu, o acusado, responder em liberdade provisória sem pagar fiança, quando o crime é inafiançável, tá? Então, na verdade, a ideia de liberdade provisória, a fiança é só uma obrigação que o juiz pode estipular para o acusado para ele ter que comparecer em juízo. Ele não comparecendo, ele pode lá, né, perder parte desse valor aí, tá? Bom, se o delegado lá se negar a arbitrar a fiança, você pode entrar com um pedido para o juiz que vai decidir em 48 horas, tá? Nós temos os crimes inafiançáveis, que nós já falamos, né? Racismo, crimes hediondos, o 3T, o de golpe de Estado, né? Que é o cometido por grupos armados. Oi? Tá me ouvindo? Perdão, desculpa eu estar interrompendo a sua aula. Pois a não. Amélia está falando que não está conseguindo acessar e o Cleito também. Vocês não conseguem pegar o link aí e mandar no zap para eles? Que às vezes é o problema no computador, ele consegue, que é o mesmo link da semana passada, entendeu? É aquele que o senhor postou no Encontro 1, não é? Aquele Eles lá. estão me alegando aqui que parece que é outro link, agora eu não entendi. Cuidado, que eu dou aula em 2 turmas. Eles são da turma de sexta-feira. Pode ser que eles pegaram o link errado. Passa o link de hoje para eles, porque tem um link para hoje e um link para sexta, tá? Sim, passo sim. Obrigada, desculpa. Porque ele pode ser que ele estão. Mas o Cleiton é corintiano, né? Então é difícil mesmo. Cara, ele tem dificuldade. Tá certo. Bom, Obrigada. vê com ele lá. Se ele conseguir, se ele não conseguir, você me avisa, tá? Sim, falo sim. Bom, gente. Não cabe fiança, né? Quem já quebrou fiança, né? Quebrar fiança é deixar de comparecer. Não cabe fiança em prisão civil nem militar, tá? Prisão civil é óbvio, né, gente? Eu vou cobrar fiança do cara que não paga a pensão. O cara já não tem dinheiro para pagar a pensão, eu vou exigir fiança dele. E o militar também é meio óbvio, né? O militar geralmente não tem dinheiro, né? Então não dá para pedir fiança do militar, né? Conhecimento próprio. Bom, também não será concedida a fiança, né, gente? Se tiver presente os requisitos da preventiva, óbvio. Porque a fiança é para ficar em liberdade. Se tem os requisitos da preventiva, não, lógico que não caberá fiança, né? Esse inciso aqui é meio ridículo até. Os valores da fiança, nós falamos a semana passada. Se for aí crimes até 4 anos, pena máxima, hein, gente? Pena máxima até 4 anos, tá? De 1 a 100 salários mínimos. Se for pena acima de 4 anos, de 10 a 200 salários mínimos, tá? Só que o juiz pode dispensar essa fiança, dependendo da situação econômica do preso, tá? Pode reduzir até 2/3. E se ele tiver capacidade econômica, pode aumentar até 1000 vezes, tá? Bom, o valor da fiança, na verdade, o juiz leva em consideração várias situações, tá? O tipo de crime, as condições pessoais de fortuna, a vida pregressa, a periculosidade e as custas prováveis do processo. Lembrando que, ao final, a fiança será utilizada para cobrar do acusado, caso ele seja condenado, as custas do processo, tá? Bom, nós temos várias situações aí.
que a fiança poderá ser quebrada, né? Se ele não comparecer, então, quebrada, você vai lembrar sempre o quê? Quebrar no meio, perde a metade, tá? Também haverá quebramento da fiança, se ele mudar de residência sem autorização, ou se ele ficar mais de 8 dias ausente da sua residência. Todos são motivos de quebramento da fiança. O que eu posso dar de fiança, senhores? Qualquer bem com valor econômico, tá? Então pode ser dinheiro, pedras, objetos, metais preciosos, títulos da dívida pública, né? Hipoteca, posso dar até um imóvel, posso hipotecar um imóvel, né, em juízo, como forma de garantir que eu comparecerei aos atos do processo, tá? E, em regra, vai ser uma instituição financeira que vai ficar com esses bens afiançados aí. A fiança cabe aí enquanto não transitar em julgado, né? Óbvio. Porque se já transitou em julgado, não tem por que exigir fiança do acusado. O 335 eu já falei, né? Que o juiz, se a autoridade lá se negar, autoridade policial, o juiz, ele poderá arbitrar a fiança, tá? E aqui diz, né? Para que servirá a fiança? Então, o dinheiro ou objetos dados servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, né? Prestação pecuniária, se ele for obrigado a pagar alguma prestação aí para alguém, e eventual multa, desde que o réu seja condenado, senhores. Porque se ele for absolvido, ele terá direito a receber todo o valor aí que ele deu como fiança, corrigido, inclusive, tá? Então, é justamente isso que eu falei agora, o 337, né? Se o processo passar em julgado aí, ele for absolvido, tá? Será restituído sem desconto, atualizado. Tudo bem? Atualizado e sem desconto, tá? Bom, aí nós temos algumas situações que podem ocorrer com a fiança, tá, gente? Ela pode ser quebrada, ser cassada, ser reforçada e ser perdida, tá? Então, cassada. Cassada é quando a fiança não cabia naquele crime, tá? Então, será cassada desde que é um crime que não cabia, tá? Também será cassada quando verificar que aquele delito lá é inafiançável. Então, a fiança foi dada erroneamente, né? Ou na inovação na classificação do delito. Bom, eu expliquei semana passada, mas vou repetir que isso aqui é importante. Às vezes, o inquérito começa com um crime menor, tá? Uma lesão corporal, por exemplo, o cidadão atira na perna do outro. Pode ser lesão corporal, né? Só que depois, digamos que o promotor muda o entendimento, entende que não era lesão, era tentativa de homicídio. Em regra, o homicídio qualificado, qualquer que seja a qualificadora, é um crime hediondo. Portanto, não cabe fiança. Então, um delito uma interpretação que era dada de que era um crime menor, por exemplo, lesão corporal, mudou a classificação jurídica do delito, passou para um crime mais grave e, no caso, inafiançável. Então, se era dada a fiança e foi arbitrada a fiança e o crime se tornou um crime inafiançável, essa fiança tem que ser cassada e devolvido os valores para o acusado, tá? Veja que aqui é inovação na classificação do delito, tudo bem? Bom, reforço da fiança. Reforçar, o próprio nome já diz. O valor foi tomado insuficiente, então tem que reforçar o valor. Os bens que foram dados em garantia se depreciaram, tá? Então, tem que reforçar o valor. For inovada a classificação do delito. Como assim, gente? O crime era abaixo de 4 anos. E a fiança, então, era de 1 a 100.
Só que daí o entendimento mudou novamente, tá? Passou para um crime acima de 4 anos. E aí, digamos lá, a fiança que havia sido dada foi lá menor de que 10 salários mínimos. Então, como o novo crime tem previsão de no mínimo 10, se foi dado menos salários mínimos, tem que ser o quê? Reforçada essa fiança, tá? Bom, se o cidadão não reforçar, ou seja, não completar o valor da fiança, o que acontece? Ficará sem efeito e o réu será recolhido à prisão, tá? Em que pese aqui eu discorde desse parágrafo, por quê? Porque só vai ser recolhido à prisão se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, tá? Então, por quê? Porque o juiz pode devolver a fiança e colocar o réu em liberdade provisória sem pagamento de fiança. Tudo bem? Bom, quebramento da fiança. Você tem várias... Estou chegando agora, vamos lá. Quem que é? O Ricardo? É o Reinaldo, cheguei. O Reinaldo. Você estava sem o link? Você pegou outro link? Positivo. Ô, Pro, nós somos de mandaram sexta, mas a gente está vindo aqui hoje, na segunda. A gente Não, gosta não muito tem do problema. senhor. Eu vou dar aula sexta-feira de novo, tá? Fique tranquilo. Se alguém já Então, quiser adiantar... Essa daqui foi o que ficou na sexta-feira passada. Não, o link de hoje é o link de segunda, tá? É o mesmo link? É o link de segunda. O que acontece é que no AVA de vocês, eu acho que aparece a turma de segunda e sexta junto. E quando eu coloco o link, eu acabo colocando um em cada turma. A turma 161 e 162. Eu não sei por que vocês têm acesso ao link da turma do outro dia, né? Bom, voltando aqui, gente. Vai lá, professor. Vamos lá. Voltando aqui. Então, cassação, né? Cassação aí, quando a fiança não cabia naquele crime, né? Reforço, quando a fiança foi insuficiente, tá? E aí é necessário aumentar o valor que foi deixado. E o quebramento tem várias hipóteses, né? Então, ele repete aqui, deixar de comparecer para qualquer ato do processo, tá? Praticar ato de obstrução, né? O cidadão dificultar o andamento do processo. Descumprir uma medida cautelar, lembre-se que o juiz pode dar a liberdade provisória, medida de pagamento de fiança, mas pode impor uma medida cautelar. Por exemplo, ele se aproximar de determinada pessoa, tá? Então, essa fiança que foi dada para ele responder em liberdade e ele descumpre a medida cautelar, ele está quebrando a fiança. Lembrando, se eu quebrei a fiança, naquele processo, o juiz não pode arbitrar mais fiança para mim. Então, você só tem direito a uma vez a ficar livre sob fiança, tá? Resistir à ordem judicial, qualquer ordem aí que seja, né? Ou praticar novo crime, senhores. Também considera-se quebrada a fiança. Veja que interessante. Apesar de novo crime, você perde a metade. Quebrada, você não perde tudo, tá? Você perde a metade. Correto? Então, essas são situações de quebramento da fiança. Bom, em relação à fiança, a sua declaração de cabimento ou não, cabe o RES, né? Recurso em sentido estrito, tá?
E o cidadão pode entrar com recurso contra o perdimento da fiança. Tá? Se for reformado esse julgamento, ou seja, você recorreu porque o juiz declarou a sua fiança quebrada por algum comparecimento lá, algum andamento do processo que você não compareceu. Você pode entrar com uma ação contra essa decisão de quebramento da fiança. É uma decisão interlocutória lá dentro do processo, e aí você pode entrar com o RESE, recurso em sentido estrito, pedindo para essa decisão de quebramento da fiança ser reformada, tá? Caso você obtenha êxito, a sua fiança voltará a ter validade com todos os seus efeitos. Então, o juiz decretou o perdimento da fiança, o quebramento da fiança, você pode recorrer para ter o direito à fiança novamente, tá? Bom, conforme falei para vocês, o quebramento é a perda da metade. Não Qual que é o esqueça recurso que pode fazer? É o RESE, recurso em sentido estrito, tá? Tá. É o 581. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Entrar com recurso. Tranquilo? Ok. Bom, voltando então. Bom, se eu quebrar também a fiança, né, por eu desobedecer alguma medida judicial, o juiz também pode aplicar também outras medidas cautelares, tá? Inclusive decretar a prisão preventiva. Só que, repito, a prisão preventiva só será declarada se estiverem presentes os requisitos do 312 e 313, tá? E a última hipótese aí da fiança é a questão do perdimento. Então, perdimento vai perder total. Perde tudo. Quando? Quando o cidadão foi condenado e ele não se apresenta para o cumprimento da pena. Aqui é a pena que não cabe mais recurso, tá? Então, é só quando transitou em julgado e saiu a condenação e ele não se apresenta para o cumprimento da pena. Bom, a perda da fiança, o que vão fazer com a fiança? Vai servir para pagar as custas, né, do processo, outros encargos, e se sobrar, será recolhido ao fundo penitenciário, tá? No caso de quebramento também, você perde a metade, a outra metade vai servir lá para pagar as custas do processo e outros débitos, se por acaso você venha a ser condenado. Se não houver a perda, né, e sobrar valores, vai ser devolvido lá, né, o saldo será entregue se sobrar, né, tá, será entregue ao acusado aí ou familiar, né, tá, mas veja que tem que pagar os encargos do processo, as custas, né. Bom, se o cidadão lá der uma casa de garantia através de uma hipoteca, quem vai executar vai ser no juízo civil, tá? Através do MP. Vai executar aqueles valores lá, tá? Se forem em pedras, objetos, metais preciosos, vai ser vendido através de um leiloeiro ou corretor. Bom, o 350... trata da hipótese, senhores, da situação econômica do preso. Aqui é o chamado réu pobre, tá? Pobre, corintiano, é uma desgraça isso aqui. Aí ele pode dar liberdade provisória pro cabra lá, tá? Sem pagar nada. É lógico, ele vai ter aquelas obrigações de comparecer em juízo e tudo mais, sim, né? Ele pode aplicar outras medidas cautelares também. E aqui no parágrafo único diz que se ele descumprir algumas obrigações, o juiz pode aplicar outras, tá, gente? Na verdade, assim, o juiz sempre vai poder aplicar aquelas medidas cautelares lá, né, do 282, qualquer que seja, né? Às vezes o juiz dá uma outra medida cautelar um pouco mais, vamos dizer assim,
gravosa, né? Tá? Bom, então é isso. Eu coloquei aqui agora um quadrinho aqui. Não sei se está dando para ver aí. Vou aumentar aqui, ver se vai. Então, veja, gente. A fiança aqui, né, para garantir aí o comparecimento aos atos do processo. Não cabe, né? Esse slide aqui eu vou mandar para vocês, tá? Eu já mandei, mas eu vou ter que mandar de novo porque eu estou acrescentando esse material aqui. É o mesmo slide, tá? É uma sequência. O que não cabe fiança? Racismo, o 3T, crimes hediondos, golpe militar, se o cidadão já quebrou fiança anterior, prisão civil ou crime militar, e presente os requisitos do 312. É óbvio, né, gente? Se tá requisito aqui, não cabe fiança, porque o cara vai ficar preso, né? Os valores, 1 a 100 salários mínimos, crime até 4 anos, tá? 10 a 200, aqui tá arriscado aqui, mas é 10 a 200, acima de 4. Será dispensado, né, se o réu for pobre, reduzido aí até 2/3, baixo poder aquisitivo, e aumentado até 1000 vezes alto poder aquisitivo, tá? Esse outro quadro, ele explica também aí o que pode ocorrer com a fiança, né? Então, veja lá, o reforço é quando precisa depositar mais dinheiro, tá? Se não for depositado, a fiança torna sem efeito e, em tese, o cabra pode ser preso. Então, o reforço aqui é necessário quando a autoridade tomou valor insuficiente, dependendo do crime, né? Pegou o valor menor do que a lei determina. Quando os bens se deterioraram. E se houver nova classificação do crime, né? Então, era um crime até 4 anos, de 1 a 100 salários mínimos, e aí o promotor entendeu e denunciou por outro. O juiz recebeu, então quer dizer que mudou a classificação do crime. Se esse crime for mais grave e a fiança for maior, né, de 10 a 200, tem que haver o reforço aí para chegar no mínimo, pelo menos, de 10 salários mínimos, tá? A fiança será cassada quando não era possível, era crime inafiançável, por exemplo, era um crime hediondo e foi arbitrada a fiança, não pode, é cassado, devolvido. E também quando há mudança do crime, um crime inafiançável. O crime que foi arbitrado era afiançável, durante o processo mudou para outro crime o entendimento. E esse novo crime não cabe fiança. Então ela será cassada e devolvida. Aqui é chamado de fiança inidônea. Tudo bem? A quebra perde a metade, tá? Pode o juiz decretar outra medida cautelar ou até a prisão, desde que haja os requisitos da PP, né? Ele perde a metade, vai servir para pagar as custas e encargos. Aliás, perdeu a metade e ainda vai, se ele for condenado, vai pagar as custas e encargos, tá? Quando que vai ocorrer a quebra? Se ele não comparecer a um ato do processo, praticar um ato de obstrução, descumpre uma medida cautelar ou pratica novo crime. Tudo isso aqui gera quebra, perda da metade. E a perda total, todo o valor, né? É lógico que o valor vai ser usado também para pagar as custas do processo, né? Danos à vítima. Quando ele não se apresenta para o cumprimento da pena definitivamente imposta, tá? Bom, senhores, eu vou abrir aqui, porque nós vamos começar outro assunto, para ver se tem alguma pergunta dos senhores aí. Agora nós vamos para citação e intimação. Em relação à liberdade provisória, fiança, alguma
questão? Da minha parte, não. Tem bastante pegadinha aí, né, Renó? Tem que ficar bem atento a isso, né? Isso, eu tenho um monte de questão que dá para fazer aqui, é uma beleza. É, então. Estou preocupado com isso aí. Esse resuminho que você colocou é bacana. Isso aí você está mandando para a gente, né? Vou. Mais alguém? Nada, crianças? Podemos continuar? Pegar um cara bom. Michael. Michael, tá me ouvindo? Não tá me ouvindo, Michael? Acho que ele ligou só e deixou aí, né? Foi comer, filha da mãe. Deixa eu ver aqui mais um. Sheila, palmeirense. Ô, Renó. Tá Oi. dormindo. Onde você lê Gustavo aí, Tá na aqui, verdade... professor. Fala aí, palmeirense. Alguma pergunta? Hã? Nada? Oi, tá me ouvindo? Sim. Tá ok aqui. Tá tranquilo? Tranquilo. Fala, Reinaldo. Você ia perguntar aí? Não, eu só estou esclarecendo que onde você lê Gustavo aí na lista de pessoas, sou eu. O Gustavo é meu filho, eu estou com o computador dele. Ah, tá. Por isso que tá Reinaldo fora da organização. Fora da organização uma pergunta. Porque você não entrou pelo e-mail, né? Pelo AVA, né? Não, eu entrei, mas ele não perguntou, não sei porque esse computador não perguntou o nome, e aí assumiu já o computador dele, mas Gustavo é igual a Reinaldo. Sem novidade. Fala aí, meu. Josione, quem que é? Não, é o Éder. Professor. Júnior? Isso, Júnior. Fala aí, existe uma pergunta, eu vou falar. Quando você perde, o juiz decreta para você pagar mais, né? Na fiança. E reforço, isso. E você não tem esse dinheiro para pagar esse reforço. Se você quiser desistir da fiança, é devolvido todo o restante do dinheiro ou não? Em tese, o juiz vai devolver tudo, se você não der o valor necessário, e aí ele pode, se tiver os requisitos da preventiva, te prender. Entendeu? Ah, tá. Mas ele me devolve todo o dinheiro. Às vezes uma pessoa não tem, dinheiro, eu não, né? Quem for preso. Te devolve, é isso. O cliente, né? Beleza. Vou falar assim. O cliente. Então, mas aí ele também pode, vendo que o cara é pobre, não tem condições, liberar fazer aquela questão que eu te falei lá, né? Vamos voltar aqui. Ele pode dispensar lá, ó, reduzir. Cadê? Peraí, que eu preciso achar. Situação econômica do preso. Isso. Tá no último aqui. Alguma coisa nesse sentido. Cadê o artigo? Conceder a liberdade provisória, né? Dependendo da situação econômica do preso. Caramba, tô achando aqui. Bom, mas é isso daí. Ele pode fazer isso aqui, mas reduzir em 2/3 lá, né? Cadê 2/3 aqui? Não tô achando, peraí. Tá no 350, se eu não me engano. Não é não? Não, tá antes. Agora não sei onde está, não. Mas beleza, professor, pode ir. Gente, que agora eu preciso achar que... Senão... Questão de honra agora. Tá no 350, não é? Tá 350? Tá no 350. Não, tá aqui, ó, 325, ó. Tá no 325 aqui, ó. Ela pode ser reduzida, tá? Até 2/3. E dispensada, tá? O 350 fala também dele ser pobre, né? De suspender. Ele pode reduzir também de qualquer forma, tá? A situação econômica, mas aqui é o caso de sem pagar nada, tá? No caso dos valores lá, que você perguntou, por isso que eu quis achar o 2/3 lá, porque o juiz pode reduzir também.
verificando que ele não tem o valor total, né? Tá? Ah, tá. E aí ele pode manter a fiança, reduzindo lá até 2/3 da fiança. Bom, gente, então, finalizado esse assunto, vamos para outro assunto também importante. Citação, tá? Bom, primeira coisa aí, gente. Citação de intimação. Citação é o chamamento do réu ao processo. A intimação pode ser para o réu também, né? Mas aí já é durante o processo, tá? Para ele comparecer, para ser ouvido, por exemplo. A intimação pode ser para outros atores do processo. Pode ser para vítimas, testemunhas, tá? Serão intimados a comparecer em juízo. Então, a citação é uma vez só para o acusado, né? Entregando lá para ele a cópia da denúncia ou da queixa, né? Que está sendo impetrada contra ele, tá? Então, a citação é o chamamento do réu ao processo. É obrigatório, caso não seja feito e o processo correr aí a revelia sem justificativa, ele pode ser anulado desde a citação inicial, tá? É lógico, nós temos situações que o processo pode continuar? Pode, mas nós vamos falar de cada uma delas aí, tá? Bom, a citação, então, em princípio, citação do acusado, é por mandado judicial, através de oficial de justiça, tá? Desde que o cidadão lá more no território, né, da jurisdição do juiz, ou seja, ele more lá na comarca onde ele está sendo processado. Então, vai ser mandado direto do juiz, através do oficial de justiça lá na casa do cidadão, para entregar para ele a citação e uma cópia lá da denúncia ou da queixa, tá? Bom, essa citação, então, vai ter lá o nome do juiz, se for ação privada do querelante, tá? Aqui, interessante, que o nome do réu ou sinais característicos, tá? Então, pode processar o cabra mesmo sem a efetiva identificação do seu nome, tá? Se for desconhecido, seus sinais característicos. Veja que esquisito isso, né? Mas está na lei, tá? Eu acho difícil se você processar alguém sem ter a identificação correta lá do acusado, mas a lei prevê, para mim, esse absurdo aqui. Bom, a residência do réu, né, desde que tenha no processo, senão também não tem para onde o oficial de justiça ir. Para que é feita a citação? Qual o juízo, dia, local e hora que ele deverá comparecer, tá? E assinatura do juiz e do escrivão. Bom, o detalhe, gente, antigamente o cidadão era citado para comparecer dia tal e ele era interrogado, tá? O que acontece? Isso não ocorre mais. Por quê? Porque o interrogatório é o último ato do processo. Ou seja, na verdade, essa citação vai ser para dar conhecimento que o processo está sendo instaurado contra ele. Para quê, senhores? Para ele fazer a sua resposta escrita. O prazo, vai abrir prazo para ele contratar um advogado e apresentar uma resposta escrita contra aquela acusação que está presente no mandado, né, na denúncia que foi, na cópia da denúncia que foi deixada com ele, tá? Então, veja o que eu estou falando. Antigamente era assim. Aqui, basicamente, a norma manteve o dia e a hora em que o réu deveria comparecer. Só que, veja, ele deveria comparecer para quê? Para ser interrogado. Só que o código mudou, conforme o entendimento do STF. Porque o interrogatório, que era o primeiro ato do processo, passou a ser o último. Por quê, professor? Porque passou-se a entender que o acusado tinha o direito de saber tudo que falaram dele no processo, tudo que as testemunhas, vítimas alegaram, e ele falar por último para ele se defender de cada uma dessas acusações que pesaram contra ele.
Então, na verdade, a Constituição, o STF, desculpa, entendeu que o interrogatório deveria ser o último ato como ato de defesa. E aí mudou. Mandou ser feito, né? E aí, posteriormente, a lei foi alterada. Tá? Mas, na verdade, fizeram essa alteração aqui e esqueceram de mudar esse artigo 352, tá? Porque, na verdade, o réu não vai comparecer para, né? Quer dizer, ele vai tomar ciência e tal, mas ele tem que apresentar uma defesa prévia, né? Chamada resposta escrita, em 10 dias, tá? E aí, sim, é que ele vai começar a se defender, tá? E aí vai ouvir as testemunhas, vítima, tal, e por último vai ouvir lá o acusado, correto? Bom, então, basicamente, essa é a citação por mandado, tá? Nós temos vários tipos de citação aí. Se o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, ou seja, em outra comarca, será citado mediante precatória, tá? Então, a precatória, na verdade, é quando o acusado mora em outra cidade, né? Em outra comarca, tá? Vai mandar para o juiz deprecado. O juiz deprecante é quem manda, tá? E o juiz deprecado é quem vai cumprir a precatória, correto? Na verdade, essa precatória, os caras acabam usando ela como a própria citação, tá? Mas o certo seria o juiz deprecado fazer uma citação, né, para o acusado aí, tá? E aqui está dizendo aqui, mesma coisa, o dia, a hora em que o réu deverá comparecer. Na verdade, não é comparecer, ele recebendo lá a precatória com a acusação que pesa contra ele, ele também tem que providenciar a sua defesa prévia, tá? Ele vai ter que contratar um advogado e tal. O detalhe é o seguinte, gente, vamos adiantar aqui. Se ele foi lá citado, mesmo que seja através de uma precatória, passaram-se os 10 dias após a citação e ele não nomear um defensor para apresentar a defesa prévia ou a resposta escrita em 10 dias, o juiz vai ter que nomear um defensor dativo, tá? Bom, então a precatória vai ser enviada, né, para o juiz deprecado aí. Após ser cumprida, vai ser devolvida para o juiz deprecante, tá? Tem um funkeiro aí ouvindo aí, um funk aí. Tá louco? Ô, musiquinha feia. Então, veja. Como é que tá passando essa voz? Né? Alguém quer fazer pergunta? Deixa eu ver, talvez é isso. Professor, sua voz está falhando. Professor? Está falhando? Sua voz está picotando, está falhando. Tá. Os demais também? Ou é só a internet dele? O meu tá legal. Eu também, é legal. A internet dele. Sim, mas eu acho que está picotando para todo mundo. Tá falhando, não tá ruim, tá falhando, tá cortando. Para mim também. Mas eu acho que é geral, a conversa de um com o outro também picota. Então, tenta fechar o microfone de vocês, porque eu fecho aqui, mas quando a pessoa começa a falar muito, ele abre automático, eu não sei porquê. E aí, se qualquer um falar aí, acaba interrompendo, entendeu? Então, vamos lá. Voltando aqui. Bom. Então, a precatória foi lá para o juiz deprecado, onde mora lá o acusado, tá? O juiz lá da comarca vai citar lá o cidadão. Na verdade, eles usam a própria precatória, tá? Manda com a cópia lá da denúncia, da queixa lá, né, para o cidadão ter ciência do que ele está sendo acusado, tá? Existe uma seguinte hipótese, senhores. Qual?
Digamos que o cabra praticou um crime em São Bernardo, tá? E ele mora em Santo André. Foi feita a precatória, mandada a precatória para o Fórum de Santo André. O juiz de lá mandou citar o cara, o juiz deprecado. Chegando na casa, lá no endereço que tinha nos autos, a moradora passa um outro endereço lá, que ele mora em Mauá. O que acontece? Essa precatória pode ser também mandada diretamente de Santo André para Mauá, sem precisar voltar para o fórum onde o processo está correndo. Isso é chamado de precatória itinerante. Ou seja, a precatória vai atrás do acusado aonde ele estiver, desde que tenha o endereço, né, para ser mandado. Tá? Isso é chamado na doutrina de precatória itinerante. Então, isso aqui está no parágrafo 1º do 355. Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado. Então, quer dizer, o crime foi em São Bernardo e o réu mora em Santo André. O juiz de São Bernardo mandou para Santo André. O juiz de Santo André fez a citação lá. Quando foram na casa, no endereço lá, o cabra tinha mudado para Mauá. O próprio juiz de Santo André não precisa devolver para São Bernardo. Ele mesmo manda essa precatória para Mauá no novo endereço. Entende? Isso aqui é chamado de precatória itinerante, né? Então, verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer essa citação, tá? Bom, nós temos também uma mudança que ocorreu em 2011, a possibilidade da citação a citação quando o cidadão se oculta para não ser citado, similar ao Código de Processo Civil, tá? Só um minutinho aí. Voltando aqui, que o gato queria sentar aqui na cama. Bom, então veja. A oficial de justiça foi lá até a casa lá do corintiano para citá-lo, tá? E aí ele viu que era oficial de justiça e se escondeu. Correu para dentro e mandou dizer que não tinha ninguém. O oficial de justiça percebeu, tá? O que ele vai fazer? Vai deixar lá, olha, amanhã eu virei novamente, tal hora. Outro dia, sei lá. Tem que comparecer 2 vezes, né? Antigamente eram 3, tá? Mudou. 2 vezes, o oficial de justiça vai comparecer ao endereço, percebendo que o cabra está se escondendo, né? Vai ser considerado citado, né? Por ele estar se ocultando, tá? Então, nós vamos ver depois o 362, aí eu explico melhor lá como é que é feito. Mas uma outra hipótese, então, fora a precatória, é quando o réu se oculta para não ser citado, tá? Bom, aí, se houver urgência, né, pode ser feito pelos meios aí tecnológicos, né? É lógico que aqui no código ainda usou a via telegráfica, né? Mas entende-se aí qualquer meio aí tecnológico, né? De precatória pode ser enviada, então, por via e-mail, né? Qualquer outro meio digital, tá? E aí manda isso daí para o juízo deprecado, correto? Bom, o oficial de justiça encontrou lá o corintiano lá, o que faz com ele? Vai lá ler o mandato, tá? Vai entregar uma cópia, né? E aí vai constar o dia que ele está sendo citado e a hora, né? Se ele se recusar, o próprio oficial de justiça coloca lá que ele se recusou a assinar, tá?
e entrega lá essa contrafé lá, que é uma cópia da denúncia, né? Uma cópia da denúncia, tá? Feito isso, considera-se citado lá o cidadão. Lembrando que se ele aparecer lá, não adianta ele se recusar, tá? Porque o oficial de justiça, não adianta ele se recusar em assinar, porque o oficial de justiça tem fé pública. Ele colocando que o cidadão encontrou ele se recusou, considera-se citado, tá? Então não cabe aí alegar que não assinou e querer dizer que não está citado. Estará sim. Bom, nós temos a hipótese da citação do militar, tem que ser feita através do seu comandante, tá? O militar só comparece em juízo apresentado pelo seu comandante, né? Em regra, justamente para ter o controle do efetivo militar, quem que vai, né? Se vai faltar militares, justamente por causa do serviço, tá? Funcionário público tem uma pequena diferença. Ele vai ser citado diretamente, mas tem que ser notificado o chefe da repartição dele, tá? Por quê? É a mesma ideia. O seu servidor, tal dia, vai faltar porque terá que vir depor em juízo. Então, essa é a ideia de avisar aí a chefia, tanto do militar, quanto do funcionário público que está sendo citado para responder algum processo, tá? O réu preso, senhores, tem que ser pessoalmente citado. Mas isso é óbvio, professor. Mas não é tão óbvio, não. Por quê? Porque muitas vezes o ladrão ele está preso em qualquer processo, e está preso em alguma comarca do estado, ou até fora do estado, ele está preso respondendo algum processo. E aí, ele tem outro processo que ele está respondendo que não acham ele em lugar nenhum. Por quê? Porque, muitas vezes, os próprios fóruns ou a justiça, inclusive a própria polícia, não tem comunicação com a polícia e justiça de outros estados, tá? E aí acaba fazendo a citação por edital, quando, na verdade, o preso pode ser facilmente encontrado, né, desde que seja consultado o sistema penitenciário. Então, aqui, não pode ter citação por edital, não encontrei o preso, depois verificaram que, na verdade, o preso, o acusado, desculpa, está preso. Então, não pode ter citação por edital com réu preso. Ele tem que ser citado pessoalmente, senhores, tá? Pessoalmente. Bom, não achou o endereço, o cara sumiu. O que acontece? Será feita a citação por edital. O detalhe, gente, que a citação por edital, o processo fica suspenso, né? Inclusive o prazo prescricional também, tá? Não pode processar se não encontrar o acusado. Esse que é o detalhe. Por isso que muitos bandidos fogem e o processo fica parado e não prescreve nunca, tá? Então, assim, o prazo de 15 dias é o prazo que vai ser contado quando você publicou no jornal ou afixou lá o edital no fórum, tá? Então, seriam 15 dias a partir da data da fixação ou da publicação no jornal. Correto? E aí ele tem esse período para comparecer em tese. O 362 foi o que eu falei, né? Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 227 a 229. Na verdade, houve alteração no Código de Processo Civil, esses artigos foram alterados, não são mais esses, tá? E antigamente falava 3 vezes teria que comparecer, agora falam 2 vezes. 2 vezes que o oficial de justiça vai atrás lá do cidadão, verificando que ele mora lá ainda e que ele está se ocultando, ele pode certificar isso daí e considerar-se-á citado. O detalhe é que, se ele for considerado citado, gente, mesmo que ele não assine lá, não receba a cópia, nada, o processo vai correr, vai ser nomeado um defensor dativo.
E aí, quando ele for lá no poupa-tempo, muitas vezes vai ser condenado, né? E aí vai tá lá procurado, né? Isso acontece direto, tá? Detalhe, no processo penal, mesmo que o cidadão se oculte para não ser encontrado, o processo vai correr a revelia dele, e só que o fato dele não se defender não quer dizer que ele será automaticamente condenado. Por quê, senhores? Porque no processo penal vige a regra do quê? Da verdade real. Como assim verdade real? É a verdade verdadeira, aquela que tem que ser provada no processo. No processo civil, que é uma ciência menor, basta a verdade formal. Como assim? Eu alego algo contra o Cleiton. Ele não se defende lá de um acidente de trânsito que nós tivemos. Se ele não se defender, essa verdade que eu aleguei formalmente no processo tornar-se-á como verdadeira para o processo civil, né? No processo penal, não. No processo penal, mesmo que o réu se oculte, não seja encontrado, seja nomeado um defensor dativo, tem que haver provas de que ele praticou o crime para efetivamente ser condenado. Por quê? Porque exige-se a verdade real, a verdade material no processo penal. No processo civil, basta a verdade formal, que é a verdade do que está nos autos. Então, no processo civil, basta a verdade dos autos. No processo penal, tem que haver a verdade real, tá? E aí, conforme eu falei para os senhores, completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado um defensor dativo, tá? E aqui que é o detalhe, né? Esse defensor dativo vai ser aí um defensor que vai ser nomeado e o processo vai correr, vai defender daquele jeito, né? Então, ele terá grande probabilidade de ser condenado, tá? Bom, o processo vai estar fechado, né? Você tem lá as partes, lá, a acusação, o acusado e juiz, né? Então, quando completou lá, levou a conhecimento do acusado o que pesa contra ele, o processo já está com a sua formação completa, tá? Então você vai ter lá o juiz, defesa e acusação, correto? Conforme eu falei, não sendo encontrado, ocorrerá a citação por edital, tá? Bom, o cidadão foi citado por edital. Um ano depois ele comparece. E aí? E aí que o processo vai correr normalmente com o comparecimento dele, tá? Na verdade, o processo vai ter continuidade normal, porque quando você cita por edital, o processo fica suspenso, tá? Até ser encontrado o cabra. Aí foi encontrado, ele começa a responder o processo normalmente. Bem? Bom, gente, aqui você tinha... O artigo 364, ele fala do número 1 e do número 2, que era do artigo 363, tá? Eles foram revogados. Só que eles mantiveram o 364. Então, foi revogado o número 1 e o número 2 do 363. E aí, lá, você tinha situações, o quê? Se for situações aí de guerra, o acusado está em local aí de difícil localização, situação de algumas guerras. Coronavírus não? Coronavírus. Na verdade, assim, os 90 dias, lembra que eu falei que o edital era de 15 dias? Essa é a regra, tá? Foi o que eu falei aqui passado, aqui, ó. 361, tá? Só que dependendo da situação, se o réu estiver fora,
tiver em situações aí de guerra, situações aí de calamidade pública, o juiz pode colocar até 90 dias prazo para ele comparecer e ser processado, tudo bem? Então, o juiz pode, dependendo das circunstâncias, colocar um prazo maior e não 15 dias, tá? Mas desde que o caso requeira, né, uma situação aí... Ah, tem informações que o cara foi para a legião estrangeira, sei lá. De qualquer forma, dá um prazo maior. Bom, o edital de citação vai ter basicamente, senhores, a mesma coisa da citação. E assim, ele é publicado tanto na imprensa quanto colocado lá no fórum, tá? Então, esse edital, na verdade, é a cópia da citação, né? Mas fala edital, porque você vai lá... Aquilo lá não é a citação. O edital é um documento que vai ter o quê? O nome do juiz, o do réu, né? Para que é feita a citação, ou seja, o dia, o lugar e a hora que ele deve comparecer, tá? E é lógico que vai depender 15 dias do prazo que for publicado, tá? Então, o prazo que será contado do dia da publicação do edital na imprensa ou sua afixação. Cidades pequenas que não tenham imprensa, será apenas afixado nos celotex do fórum, tá? Quem vai fazer essa fixação, né? A porta do edifício onde funciona o juiz, é no celotex lá, tá? Se tiver imprensa, e vai ser certificada pelo oficial de justiça, tá? E aí vai constar no processo o exemplar do jornal ou a certidão do escrivão que publicou lá, que colocou o edital para conhecimento público. Então, em tese, isso daqui tem que constar no processo, por quê? Porque a partir dali, se o cidadão passar o período lá, o prazo, ele não comparecer, o juiz vai determinar a suspensão do processo. Então, veja, gente, na citação por edital, né, se não comparecer, não achou e não foi constituído advogado, tá? Ficarão suspensos o processo e a prescrição. Quer dizer que se passar 20 anos, aí, em tese, o cara não comparecer, comparecer depois de 20 anos, o processo, teoricamente, poderia continuar, tá? É lógico que você pode ter entendimento que se passar o prazo máximo, de acordo com o prazo de prescrição máximo, de acordo com a pena máxima do crime, o processo não poderia ficar suspenso indeterminadamente, tá? Tem posicionamentos dizendo lá que, por exemplo, passou 20 anos, que é o tempo máximo de prescrição, aí mesmo esse processo aí deveria ser arquivado, tá? É a ideia da chamada imprescritibilidade, né? A maioria dos crimes são prescritíveis, ou seja, prescrevem, né? Bom, se o cidadão não compareceu, citado por edital, quer dizer que não acharam ele, tá? O processo vai ficar suspenso. Agora, tem uma testemunha que viu os fatos. O que o juiz pode fazer? Pode fazer a produção antecipada das provas. Tem uma testemunha de 90 anos que está ao bico do corvo, né, para morrer. Se ela não for ouvida, logo, logo ela vai para o saco. Mesmo suspenso o processo, o juiz pode determinar a oitiva dessa testemunha. Entenderam ou não? Ou uma perícia, por exemplo, que vai se perder o material, né? E aí ele faz o quê? Faz essa prova, anexa ao processo e suspende. Até achar o cabra novamente, tá? O mais comum, gente, quando o cara some, citado por edital, tem lá a denúncia, tem o recebimento, foi citado por edital, é um crime grave, geralmente os juízes decretam a preventiva do cara. Por isso que muitas vezes o cara
Não sabe, responde um processo tal ano. Mas tá a prisão constando aqui, porque o juiz decretou a prisão. Porque se ele for achado pela polícia em qualquer lugar, ele é levado para ele responder esse processo. Porque se o juiz não decreta a prisão preventiva, esse cara vai ser abordado pela polícia e não vai constar nada, sempre. Por quê? Porque ele estava só respondendo o processo. E geralmente você não tem o processo dele está suspenso, ele tem que levar ele à força para o fórum. Geralmente não tem essa possibilidade. Então o juiz decreta a prisão preventiva por quê? Porque se ele for abordado pela polícia, a polícia vê que ele está com mandado em aberto, já leva o cabra preso, e aí não tem como ele mais ficar fugitivo, né? Porque daí ele já foi encontrado. Aí ele vai ser citado pessoalmente, quando ele foi preso e foi conduzido aí para o presídio, tá? Bom, se o cidadão foi citado, né? E ele deixa de comparecer, o processo vai seguirá normalmente. Também, depois que ele descobrir lá, está constando lá mandado de prisão contra ele, tá? Mas veja, ó, ele foi citado, né? E aí deixou de comparecer, tá? Então o processo vai correr normalmente. Ele foi citado e mudou de casa. O processo vai continuar normalmente, tá? Então, se você foi citado, já era. Não adianta fugir mais. Porque senão você vai ter uma mandado de prisão em aberto logo, logo, tá? Bom, nós temos também, gente, a chamada carta rogatória. A carta precatória é quando vai para outra comarca, né? No Brasil. A carta rogatória é quando vai ouvir um acusado que está no estrangeiro em lugar sabido, tá? Tem o endereço dele lá nos Estados Unidos, lá na China. Aí manda uma carta rogatória. E aí é o detalhe, né? Aqui fica tudo suspenso também. Prazo de prescrição até o cumprimento dessa carta. Vai ser feito através de Itamaraty, através da embaixada, que vão procurar lá o cidadão lá na cidade e entregar essa rogatória para ele, tá? Se for feito também aí em legações estrangeiras, né? Tipo legião estrangeira e tal, também manda-se uma rogatória também, tá? Isso aqui demora bastante, né? É difícil ter resultado prático. Desconheço de alguma rogatória que teve resposta, né? Porque, veja, o cara está no outro país, ele pode até responder, mas o Brasil só vai cumprir a pena dele se ele vier para o Brasil, né? Então, é lógico, o Brasil pode, depois, pedir a extradição dele, caso ele seja condenado, até pode, tá? Mas dificilmente isso vai ocorrer se o cara já está morando em outro país. Existe também, gente, a chamada carta de ordem. Como assim? Então, ó, eu tenho a carta precatória, que é para outra comarca. Carta rogatória, que é para outro país. E eu tenho a chamada carta de ordem, que é de um tribunal superior para um juiz abaixo dele. Então, por exemplo, eu tenho determinados cidadãos que eles têm lá chamado foro privilegiado, que a competência originária para processá-lo já é o tribunal, né? Então, por exemplo, assim, vamos pensar o governador, quem processa é o TJ. E aí precisa ouvir uma testemunha que viu lá o governador desviando o dinheiro da merenda. E aí? Então, o tribunal manda uma carta de ordem para o juiz da vara lá de São Bernardo ouvir a testemunha alfa que teria visto o governador desviar a merenda. Entende ou não? Então, a carta de ordem é a ordem de um tribunal superior para um juiz subordinado, citando ou intimando para algum ato de um processo em que tenha pessoas que tenham a competência originária nos tribunais, tá?
Então, existe também a chamada carta de ordem. Pode ser também, né, a própria citação aí do governador, né, que daí é feita pelo juiz da comarca onde mora o governador, tá? Bom, então, as cartas, tranquilo, precatória, rogatória e carta de ordem, tá? Bom, gente, então, em relação à citação, alguma novidade? Alguma pergunta? Nós vamos falar da intimação agora. Break? Vou dar um break? Não, já vou acabar, que já está acabando a matéria já. Vai acabar? É que eu ia jantar, mas eu espero um pouco. Não, mas é mais 5 minutos só. Ah, tá bom. Mais alguém, gente? Mais alguém? Nada? Nada. Então vamos lá. Agora Dúvida? Professor, uma pergunta. No caso, sim, a citação, no caso, quando ela é feita pelo oficial. Eu aqui, Felipe. Felipe com PH. Fala, Felipe. Quando a citação ela é feita por oficial de justiça, no caso, e vamos supor, é um condomínio, o oficial ele pode entregar a citação para o porteiro e considerar o resultado? Só se ele estivesse ocultando, cara. Se ele estivesse ocultando, pode considerar-se citado entregando para o porteiro mesmo. Mas, em regra, não. Em regra, ele tem que entregar para o próprio citado. Só se ele se negar e se esconder dentro do apartamento. Aí ele faz aquela citação por hora certa. Aí faz 2 vezes. Comparece, falou com o porteiro lá. Ele não quer descer. Aí eu volto, eu falo que amanhã eu volto novamente para citá-lo. Aí no dia seguinte ele volta. Aí chama o cara de novo. Não, ele não quer descer. Aí ele pode deixar a própria cópia para o porteiro, pegar os dados do porteiro e considerar citado através desse cara aí. Ou vizinho ou parente, tá? Sim. Então, aí... mas assim, a citação não pode ser feita através do porteiro, não. A citação por mandado, em regra, não. Agora, por hora certa, tem que ser feito na segunda vez. E na primeira tem que avisar que vai voltar tal dia. Entendeu ou não? Sim. Não, porque o porteiro também pode se recusar a aceitar, né? Ele fala, não quero me envolver com isso. Não, mas aí ele pega os dados do cara e considera-se feito, tá? Porque tem fé pública que foi lá ouvido fulano de tal. Entendeu? Eu imaginei... O porteiro pode se recusar a não querer aceitar, né? Não, pode também, mas o próprio oficial de justiça, ele cita lá que o porteiro se negou a receber e assinar. Entendeu? Sim, no caso eu tinha imaginado justamente essa situação, sabe, do oficial de justiça chegar no condomínio, ter o primeiro contato com o réu, descobrir que o réu está ali, mas ele não vai recebê-lo, e então ele vem na segunda vez e entrega para o porteiro, mas já sabendo que o réu está ali, ele só não vai descer na portaria nem nada. Isso, perfeito. É isso aí. Professor. Só que não vai poder fazer só uma vez só. Aí, nesse caso, tem que fazer 2 vezes. Tá? Sim. Porque a temporada certa exige 2 comparecimentos do oficial de justiça. Tá? Ok. Tá, professor. Fala, Felipe. Essa voz de mala aí qualquer um sabe, pô. Fala aí. Então, mas na segunda oportunidade do oficial de justiça, no horário certo, ele não pode solicitar uma viatura, sabido que o indivíduo está no apartamento e adentrar o prédio, acompanhado do Papai Mike? Não. Isso daí não é situação de flagrante para que autorize a entrada na residência ou no apartamento, tá? Você não pode entrar, não ser flagrante, crime sendo praticado, salvar alguém, pedido autorização do proprietário. Fora isso, ou mandado judicial, óbvio, né? Mas ele não tem mandado judicial para entrar na casa, ele só tem o mandado para citar, avisar ele da ocorrência, do processo que corre contra ele, tá? Valeu. Beleza? Mais alguém? Ô, Renan, deixa eu insistir num negócio aí. Fala aí. Essa questão do porteiro aí. O porteiro, ele não pode ser obrigado a aceitar a citação ou, enfim, assumir essa responsabilidade, não é isso? Sim, ele não é obrigado.
Só que, em tese, a pessoa é obrigada a se identificar. O porteiro pode chamar a viatura, que ele é obrigado a se identificar. E aí, ele pode constar o nome lá do porteiro, né? Caso ele chame a viatura, ele é obrigado a se identificar para a polícia. E aí, ele consta o nome do porteiro lá, e fulano de tal, se negou, tal, e devolver essa citação para o juiz, né? Ele vai ser considerado citado mesmo assim, tá? Tá bom, mas com relação à responsabilidade do porteiro em si, ele não fica com... O porteiro pode ser um prestador de serviço lá. Não fica, não. Ele só vai servir para o oficial de justiça dizer que, olha, tinha gente lá, ele avisou o porteiro, e ele chamou ele e ele se ocultou. Entendeu? Mas tem que ter alguma situação fática que o cara tá lá e tá se escondendo, entendeu? Não, entendi. Na verdade, não é para... nada vai sobrar para o porteiro, é só para ter um argumento ou um... Sim, olha, não é nada comunicação. O porteiro não, o porteiro não vai sobrar nada. Se ele não quiser dar nenhum nome, nada, aí pode chamar até a viatura, mas para pegar a identificação do cara. Mas é só para constar que foi citado, foi falado com o porteiro tal, e também se recusou a assinar e né, pegar a cópia lá contra a fé, mas aí não tem pinote. O oficial de justiça, a palavra dele tem fé pública. Considera-se verdadeiro até presunção em contrário, tá? Aquela presunção do direito administrativo, que os atos da administração, dos seus servidores, têm fé pública, correto? Correto. Bom, galera, intimação agora para a gente acabar. Bom, a intimação é uma forma aí de comunicação do processo, né, dos atos que estão ocorrendo no processo, tá? A diferença é que você não pode confundir intimação com citação, porque intimação é para todo mundo, né? Inclusive para o acusado, tá, gente? Porque se ele foi citado, você só é citado uma vez, depois você é intimado a comparecer em juízo, tá? A citação é feita só uma vez e para o acusado. Depois ele será intimado dos atos do processo. A intimação, então, pode ser feita por qualquer testemunha, outras pessoas que fazem parte do processo, tá? O defensor, senhores, constituído, vai ser por publicação no órgão, né? Geralmente lá no Diário Oficial, tá? Na parte lá da Justiça, o advogado é o defensor constituído, tá? Constando aí também o nome do acusado, correto? Bom, se não houver órgão de publicação na comarca, o que é difícil hoje, né? Vai ser feito diretamente no cartório, pelo escrivão do cartório, tá? Ele pode fazer o mandado ou com via postal, que pode ser até por carta, aviso de recebimento, tá? Então, mas isso aqui é difícil, né? Não ter órgão de publicação, que geralmente é feito nos atos, no Diário Oficial, aí, a intimação dos advogados, tá? Bom, a intimação pessoal é feita lá pelo próprio cartório, pelo escrivão, né, que ele tem de comparecer tal dia, o próprio escrivão vai intimar, tá? Desde que não tenha essa publicação aqui, tá? Agora, o Ministério Público, e aqui é importante, hein, gente, e o defensor nomeado não é pela imprensa oficial, é pessoal. Então, o promotor e o defensor nomeado é pessoal a intimação dos atos do processo, tá? Então, veja a diferença aqui. O defensor constituído, o advogado que o cara arrumou, né? Ele vai lá verificar na imprensa oficial, tá? Vai publicação dos atos judiciais lá, né? No órgão, geralmente a imprensa oficial.
O defensor que ele constituiu. Agora, se for defensor nomeado, o cara não tinha advogado. Por exemplo, a Defensoria Pública, e essa aqui será pessoal, tá? Então, tem uma diferença em termos de intimação. O advogado contratado é através da imprensa oficial. O advogado nomeado, o defensor nomeado, tem que ser intimado pessoalmente, bem como o Ministério Público, né? Pode ser intimado lá durante a petição, né? No próprio cartório lá, tá? Quando você vai praticar qualquer ato lá em cartório, você já pode ser intimado de uma próxima audiência, tá? Se foi adiado uma audiência por qualquer motivo, né? O juiz já vai marcar ali mesmo, já vai intimar ali no ato, tá? Desde logo, um dia e hora para prosseguimento dos atos processuais, correto? Então, essa intimação pode ser feita no próprio juízo, após a audiência lá, ou devido ao cancelamento de uma audiência. As partes já podem sair aí intimadas para uma nova data de prosseguimento do processo, tá? Bom, gente, então é isso. A intimação aqui, só para vocês verem. Então, a citação é o chamamento do réu a juízo, tá? Da ciência para ele da ação penal que está correndo contra ele e dando oportunidade dele ele apresentar a primeira defesa. Então, esta primeira defesa, após essa citação, depois nós vamos ver no procedimento sumário, ele vai ter 10 dias para apresentar a defesa prévia, né, chamada resposta da defesa. Bom, então ela pode ser pessoal, através do mandado judicial na própria comarca, e precatória se o réu morar em outra comarca, tá? Ficta, citação ficta, gente, é aquela por edital. A ideia é de que ela é fictícia, né? Porque, na verdade, você vai colocar lá publicar lá na imprensa, vai colocar no Celotec lá no fórum, considera-se fictamente que foi citado. Na verdade, é só uma formalidade, né, para o processo não ficar parado, tá? O mandado pode ser também por rogatória, se o réu estiver no exterior. E se for do militar, por ofício, né? Aqui também faltou do réu preso, tá? Também será por mandado pessoal aqui. A intimação, né? É só para dar ciência à parte de algum ato do processo, alguma audiência, né? Ou qualquer ato aí, oitiva de testemunhas, né? De peritos, seja o que for. E aí a pessoa é intimada para comparecer. Pessoal, quando ele vai lá fazer carga lá do processo, ele já sai intimado para a próxima audiência, tá? Ou pode ser aí através do defensor nomeado, né? Lembra que eu falei o nomeado e o próprio MP, né? O MP e o defensor nomeado é por intimação pessoal, tá? O defensor constituído é através da imprensa oficial. Por isso que eu falei, aqui ele tem que olhar lá as publicações no nome do advogado. Tudo bem? Então, essa basicamente é a diferença entre citação e intimação. Bom, gente, 5 para as 9 no meu, 4 para as 9. Gostaria de verificar algumas perguntas, se tiver. 34 participantes. O pessoal está uma grande participação. Questionamentos? Se não, eu irei dar por encerrado a nossa teleaula. Da minha parte é o quê, Renan? Mais alguém? Certo, professor. Certo, pronto. Tudo certo. Senhores, boa noite. Professor, na intimação... Dúvidas?
Não entendi. Cortou? Dúvida ou é só boa noite? Professor, Oi? Fala mais alto um pouquinho. Que na tá... intimação... Sim? A intimação tem intimação pessoal igual. É pela imprensa, né? Quando o cara contrata o advogado, publica no Diário Oficial, na parte da Justiça, lá, o dia que vai ter a audiência, entendeu? E aí, mas a própria OAB tem lá a publicação, ela faz lá o compêndio lá das publicações dos advogados. E aí o advogado sabe quando publica lá a OAB dele, né? Que ele tem audiência tal dia. Alô? Entendi. Tá bom? Mais alguém? Professor, da minha parte, tudo bom. Fala aí. Tenho uma dúvida. No caso referente à data de provas, tem alguma previsão de quando vai ser alguma coisa? Puta, cara, então, o professor falou hoje que ia ter uma conversa hoje com a direção da faculdade. Ah, sim. O que, para nós, o trabalho que vocês vão me mandar, vê os questionários que eu coloquei lá em processo penal, coloca tudo num e-mail só e manda para mim que eu já passei o e-mail aí, professorrenal@hotmail.com. Aquelas questões do AVA vai valer como trabalho lá trabalho de sala de aula para não ter que fazer outro, tá? A B1 não sei que dia que será. Que hoje foi decretado mais 15 dias de quarentena, então acho que mais 15 dias a gente vai ter teleaula mesmo, entendeu? Tudo bem, então. Beleza? Mais alguém? Beleza. Repete o e-mail aí, professor. Boa noite. Professor Renó, tudo junto, @hotmail.com. Os questionários que estão no AVA, vocês façam um e-mail só, todos só, o seu nome e manda para mim, tá? Copia, cola no Até que Word, dia, responde. professor? Então, vai ser até dia da prova, né? Eu não sei que dia que vai ser a prova aí. Que dia que vai marcar a prova? Era agora, não era? Era dia 13 agora. Dia? Sim, estava marcado para o dia 13. Dia 13, semana que vem. Então, 13 então já até começaria. o dia 13, vocês me mandam esse e-mail aí, tá? Tá ok. Depois você vai fazer a correção? Vou, mas vocês fazem primeiro, depois eu vou. Tá bom, pronto. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Beleza. Boa noite, TKS. Boa noite, pessoal. Obrigada, boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Até semana que vem. Professor. Não vazou. Não, beijo, abraço. Como monitores cardíacos e respiradores, por exemplo. A previsão é que todo o hospital comece a funcionar em 10 dias. O estado registrou já. 120 novos casos da Covid. Ficou, ó, um charmosinho, né, que sentinho. Ai, ficou lindo demais. Alerta a população a ficar em casa. Em Mato Grosso, Bom, saiu aqui o meu e voltou a rede. Senhores, mais alguma coisa? Não, acho que é só isso mesmo, professor. Beleza, então. Abraço, gente. Até mais. Até mais. Abraço, boa noite. Buenas noites. Obrigada, boa noite, professor. Há uma semana no Congresso e já foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, ainda não foi lembrado. Tem que divulgar hoje.